Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Eu hoje vou falar aí sobre 4 álbuns em sequência, que eu considero talvez a melhor sequência de álbuns da história da música brasileira. E o artista é tão conhecido hoje em dia, tão falado, que eu nem vou me alongar sobre ele, que é o Raul Seixas. Se bem que se hoje ele é tratado aí como uma figura quase que mítica, nos últimos anos de vida dele, nos últimos 5 anos de vida dele pelo menos, ele estava bem por baixo. Ele estava meio que desacreditado. Ele teve no final da vida dele um anjo da guarda, que foi o Marcelo Nova, que era do Camisa de Vênus, aí, que nos últimos 2 ou 3 anos de vida do Raul foi um grande parceiro dele e que acabou resgatando o Raul Seixas um pouco do ostracismo a que ele estava submetido. Pena que durou pouco tempo depois o Raul morreu. Mas aqui os álbuns que eu vou falar são bem antes disso, numa época que ele estava numa fase iluminada da carreira dele e de sucesso. Então, vou falar do primeiro álbum solo realmente do Raul Seixas. Ele teve experiências fonográficas anteriores a esse álbum. A gente tem aí ele como líder de uma banda de rock, meio jovem guarda ali, que era os Panteras, Raulzito e os Panteras, no final da década de 60, entre 67 e 68. Depois, ele também participou de um álbum coletivo aí com o Sérgio Sampaio, com a Miriam Batucada e com o Edi Starr, que é a Sociedade da Ordem Cavernista apresenta a Sessão das 10. Mas não era um álbum solo dele, e esse álbum também foi logo após o lançamento foi retirado das lojas por ordem da gravadora, que não aceitava que o Raul fosse um artista. Ele era produtor de discos na época, e a gravadora queria que ele continuasse sendo apenas produtor de discos e não artista. E ele não concordou com isso, abandonou a carreira de produtor e se lançou como artista. Ele apareceu como artista solo mesmo para o mundo musical brasileiro em 1972, no Festival Internacional da Canção, com a canção Let Me Sing, certo? E no ano seguinte, 1973, ele lança enfim o seu primeiro álbum solo, que é essa maravilha aqui, que é o Krieg Rabandolo. Um álbum praticamente um greatest hits, esse álbum aqui. Algumas das mais famosas músicas do Raul estão aqui, nesse álbum icônico aqui. Essa edição que eu tenho já é antiga, então tem aqui um encarte com letras e tudo mais, não tem muitos luxos. Aqui. Essa era a contracapa original, com o retrato dele como se fosse um camafeu aqui, antigo. E o que falar das canções aqui no caso? A gente tem canções antológicas, como já começa com Mosca na Sopa. Tem uma introdução aqui do Raul com 9 anos de idade, mas bem curtinha. Depois vem Mosca na Sopa, que é o Raul Seixas se mostrava o quanto era necessário ter alguém para ficar espicaçando, para ficar desafiando o senso comum, algo que faz muita falta hoje em dia, inclusive. Depois, Metamorfose Ambulante, também uma das músicas que mais definem o Raul Seixas, na minha opinião. Temos aqui ainda Al Capone, também uma grande música, também bem um rock bem escrachado e com uma letra bem inteligente também, sobre traição, muitas vezes. Baladas lindas como A Hora do Trem Passar, também muito bonita, apesar de ser curta. As Minas do Rei Salomão, na sua melhor versão. Depois ele tem uma versão num outro disco que eu vou falar aqui ainda hoje, mas aqui a melhor versão de As Minas do Rei Salomão está aqui. Também temos uma música que ele chegou a gravar pensando no Elvis Presley. Ele chegou a mandar essa fita para o Elvis, How Could I Know, uma música em inglês, também uma balada bem sentimental. Outra balada linda também é Cachorro Urubu, apesar do nome ser meio curioso, vamos dizer assim, mas é uma letra também bem romântica no caso. E a verdadeira catarse, que é Ouro de Tolo, que fecha o álbum. Essa aqui então é uma prova da genialidade do Raul, sem dúvida alguma. E aqui inicia-se a parceria do Raul Seixas com o Paulo Coelho, uma das parcerias mais frutíferas aí do rock brasileiro. Aqui
que é a parceria dos dois. A gente tem As Minas do Rei Salomão, a gente vai ter também A Hora do Trem Passar, Al Capone, Roquiche e Cachorro Urubu. Essas são as músicas em parceria do Raul Seixas com o Paulo Coelho, e todas as outras são apenas assinadas pelo Raul Seixas, inclusive Ouro de Tolo, que ele compôs antes de conhecer o Paulo Coelho, inclusive. Esse álbum foi um grande sucesso na época, em 1973. Vendeu na época em torno de 600 mil cópias, o que deu moral para o Raul vir com um álbum que faria ainda mais sucesso no ano seguinte, que é O Guita. Aqui. Novamente aqui também uma edição ao estilo da outra, que eu tenho aqui também com as canções aqui. O encarte com as letras das canções aqui. E aqui está sem dúvida o maior sucesso da carreira do Raul Seixas, que é a última canção do álbum, inclusive, que é uma parceria do Raul Seixas com o Paulo Coelho, que é Guita. Essa música é a quintessência aí do tal do Raul Seixismo, como ele mesmo dizia. Talvez essa como todo mundo sabe, ela é adaptada do livro Bhagavad Gita, um livro nos livros sagrados do hinduísmo. Ele adaptou uma passagem aí desse livro e criou a música, maravilhosa por sinal, mas o disco não sobrevive apenas de Guita. Você tem outras excelentes músicas. Uma das minhas preferidas também de toda a carreira do Raul Seixas é a que abre o Guita, que é Super-Heróis, que ele cita aí algumas personalidades que estavam em alta aí em 1974, no é caso do Pelé, que ainda era o rei, ainda até hoje é o rei do futebol, mas naquela época muito mais. Cita até o Mequinho, que era campeão brasileiro de xadrez e chegou assim a ter uma certa relevância no cenário internacional. Fittipaldi também. Então ele abre aí toda uma gama de personalidades que eram importantes naquele período, de uma maneira bem irônica no caso. Depois também outra linda balada, Medo da Chuva, também em parceria com Paulo Coelho, que retrata aí o final do casamento dele com a Edith Weiser, a primeira esposa dele. Raul Seixas teve 5 esposas, mas essa era a primeira. As 2 primeiras eram americanas. Outra música que eu acho também autobiográfica, até a medula, apesar da letra meio enigmática, mas para quem conhece a história do Raul Seixas entende perfeitamente o que ele queria dizer, que é muito baseada no repente nordestino. Ele nunca negou suas raízes nordestinas, que é As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Thor. Excelente música, com uma letra primorosa. Ele ressuscitou a Sessão das 10, que tinha saído lá no álbum da Sociedade da Grande Ordem Cavernista. Essa aqui é só dele. Outra música que também se tornou um ícone, mas eu acho que essa aqui foi o pessoal fez mau uso dela até, tal da Sociedade Alternativa. O Raul Seixas mais tarde teria até se arrependido de fazer essa música, mas na época ele estava profundamente ligado na fundação dessa tal Sociedade Alternativa, baseada aí nos ensinamentos do Aleister Crowley. Temos também outra maravilhosa canção, que é o Trem das Sete, que é uma alegoria sobre a morte também. SOS, que é copiada na cara dura de uma música dos Byrds, Mr. Spaceman. Até o tema é parecido, sobre discos voadores, alienígenas. Loteria de Babilônia, também é outra música com uma letra muito forte, muito promissora também. Então, e aqui você tem também algumas músicas que são só assinadas pelo Raul Seixas, como é o caso de As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Thor, Sessão das 10, SOS, Prelúdio, e as outras todas são em parceria com o Paulo Coelho. Então aqui a parceria com o Paulo Coelho estava no seu melhor momento, acredito eu. Depois, em 1970, o Guitar fez um sucesso maior ainda do que o Krieg Rabandolo, em torno de 800 mil cópias. Teve clipe do Fantástico na época, que era um sinal de sucesso absoluto. Houve o clipe que até hoje é clássico também da música Guitar. No ano seguinte, em 1975, o Raul estava com mais moral ainda, só que dessa vez ele cometeu um álbum aí que não foi um sucesso, foi um grande fracasso na época, mas para mim é o meu favorito, e não só meu. Do Marcelo Nova também, e segundo o Marcelo Nova,
detalhou numa entrevista para a Bis, também era do próprio Raul Seixas, que é o Novo Aeon. Esse aqui, para mim, é a obra-prima do Raul Seixas. Novo Aeon. E aqui também a contracapa, também uma edição igual às outras também, essa que eu tenho. Eu não renovei aqui. O Raul Seixas mereceria um box, com certeza, de toda a carreira dele. Infelizmente, acho que até tem box do Raul, mas que cobre é mais uma coletânea do que um box, na verdade. E aqui ele começa a experimentar outros parceiros musicais, no caso, como por exemplo na música mesmo, a faixa título que fecha o álbum, Novo Aeon. Ele tem aqui o Cláudio Roberto, que viria a ser um parceiro frequente dele no final da década de 70, após o afastamento dele do Paulo Coelho. E também Marcelo Mota, os três que compuseram Novo Aeon, que para mim eu acho a melhor letra que o Raul Seixas já fez até hoje. É essa, a melhor letra, a música do Raul com a melhor letra para mim é o Novo Aeon, que é e também a música é muito boa também. Musicalmente é uma música bem, até um pouco mais diferente do que o Raul Seixas fazia. Uma música me lembra um pouco meio country e até tem um pouco de psicodelismo no caso também, eu acredito. Mas o Paulo Coelho ainda compôs junto com o Raul nesse álbum. Não foi o fim da parceria deles, o Raul Seixas apenas se abriu para outras oportunidades. Tem aqui Tente Outra Vez, que também era parceiro dos dois junto com o Marcelo Mota. Os mesmos três também compuseram A Maçã, que é uma música também que está entre as que o Raul mais gostava da carreira dele. Isso eu já vi uma entrevista dele falando isso, apesar de ele não concordar com a letra. O Rock do Diabo também é uma grande parceria aí, essa só do Raul Seixas e do Paulo Coelho, mostrando aí o papel talvez do ocultismo no rock, que vinha aí desde o Robert Johnson, passando pelo Jimmy Page e pelas bandas metal e por aí vai. Outra música que eu considero também simplesmente fantástica é Eu Sou Egoísta, também uma letra muito forte e que dá um tapa na cara assim do bom mocismo. No caso, essa é uma parceria dele com o Marcelo Mota apenas. Uma das mais engraçadas músicas do Raul Seixas, que é Tu És o MDC da Minha Vida, essa é de rir do início ao fim. Uma letra simplesmente hilária. No caso, é uma parceria do Raul Seixas com o Paulo Coelho também. Paranoia, essa só do Raul Seixas, que é a música, até o andamento da música é meio paranoico mesmo, e fala aí dos medos e da repressão religiosa, principalmente, dos problemas da repressão religiosa. Outra que é assinada só pelo Raul Seixas também é Fim de Mês, que é uma das melhores músicas sobre consumismo, sobre os problemas do consumismo que eu já ouvi, com certeza, e num ritmo de baião também. E tem uma frase que eu adoro, que tem a ver com a propaganda da Esso na época, que é o There's a Tiger no Chassi. Eu acho simplesmente genial essa expressão. Então, para mim, Novo Aeon é o meu álbum preferido do Raul Seixas, o do Marcelo Nova também, e acredito que do próprio Raul. Mas como esse álbum fez muito pouco sucesso, lembrando que o Guitar vendeu cerca de 600 mil cópias, desculpa, o Krieg Rabandol vendeu cerca de 600 mil cópias e o Guitar 800 mil, esse aqui não vendeu nem 50. Então, a gravadora pressionou para mais um álbum com sucessos e o Raul Seixas não decepcionou a gravadora daquela vez. Então, ele lançou então esse aqui. Praticamente todas as músicas são do... Tem algumas que não. Deixa eu ver aqui. Tem duas músicas só que não são em parceria com o Paulo Coelho e não tem nenhuma que o Raul Seixas assina sozinho, que é o Há 10 Mil Anos Atrás, que a faixa título também é a última, mantendo aí a tradição do Guitar e do Novo Aeon. Isso aqui que o Raul Seixas está meio que de profeta na capa aqui. Mostrando também aqui o mesmo esquema. Esse é um álbum que alguns críticos veem como um pouco mais frouxos que os anteriores, mas eu discordo. Para mim, essa sequência de 4 álbuns, não teve nenhum outro artista ou banda brasileiro que teve 4 álbuns geniais seguidos. Só o Raul Seixas, é ele que detém esse posto, na minha opinião, com a mesma qualidade sonora.
Então já começa com Canto Pra Minha Morte. O Raul Seixas ele é meio que obcecado com o assunto da morte também. Meu amigo Pedro, outra grande letra também, uma das melhores também da dupla Raul Seixas e Paulo Coelho, falando sobre meio que amizade, meio que rivalidade entre os dois. Eu gosto muito de Quando Você Crescer também, que aqui o Gay Baker, que era guitarrista do Raul na época, e também na época cunhado do Raul Seixas tinha se casado pela segunda vez e com uma outra americana, a Gloria Baker. O Gay Baker era irmão dela. E aqui ele ajudou a dupla a compor Quando Você Crescer, que fala um pouco do cotidiano, um pouco de como são as relações conjugais e tudo. E o Gay Baker assina com o Raul Seixas, aqui sem o Paulo Coelho, O Dia da Saudade, também uma canção também bem irônica, também com uma letra até meio de humor negro, eu diria. Eu Também Vou Reclamar, que também é o Raul Seixas pegando meio que um ranço aí daquela onda de música de protesto que graçava no MPB, certo? Não que música de protesto é ruim, longe disso, mas teve gente que abusou, certo? E nesse aqui o Raul Seixas, como diz que ele foi o primeiro, e se todos gostam eu vou voltar a reclamar, tem também uma outra letra maravilhosa. Aqui tem uma versão também de As Minas do Rei Salomão, que tinha aparecido no Clique Rabandolo, mas eu acho essa versão inferior à original. O Homem também, que é uma letra também muito linda, também das melhores aí do Raul Seixas e Paulo Coelho. E há 10 mil anos, Eu Nasci há 10 mil anos atrás, que é o nome completo da canção também. Aqui ele revive um pouco um personagem que ele criou na infância para o irmão mais novo dele, que passeava aí pelo tempo, pelo espaço, que era o tal do Melo, que era um cientista maluco. E aqui ele revisita as suas memórias de infância aqui, e também numa sacada muito inteligente dos acontecimentos históricos, também ele dá uma narrada de acontecimento histórico, como se fosse aqueles músicos de feira, repentistas. Ele revisita isso, que é tão caro ao Nordeste, essa figura do repentista, no caso. Então, como eu disse, mas eu torno a repetir, para mim não teve nenhum outro artista ou banda do Brasil que teve 4 álbuns em sequência tão geniais como esses 4 que eu falei aqui. Infelizmente depois a carreira do Raul começou a declinar, depois disso ainda teve grandes discos, evidentemente, mas ele passou a ser considerado um artista maldito, de trato difícil com as gravadoras, ficou pulando de gravadora em gravadora, até que no final da década de 80, a partir de 84, 85 mais ou menos, ele já estava bem por baixo. E foi mais ou menos assim até a morte dele. Ele teve um certo sucesso com a música Cowboy Fora da Lei, aí que em 87, que foi até tema de novela, tudo, mas não foi o mesmo estrondo que foi no início da carreira dele. Depois sim, quando ele infelizmente nos deixou em 21 de agosto de 1989, já estava com um álbum no forno, já em parceria com o Marcelo Nova, o excelente também A Panela do Diabo. Aí sim ele se tornou um mito, ele se tornou maior do que ele foi em vida, acredito eu. Até hoje o Raul Seixas é tratado com um messianismo que eu acredito que ele não gostaria que isso acontecesse, acredito eu. Raul sempre foi irônico, Raul sempre foi provocador, mas acho que ele não queria que ninguém seguisse ele como um profeta, acredito eu que não. Aí é um tema para um amplo debate. E, como sempre, eu aviso vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!